A colheita de arroz. O malhador de arroz era parecido com uma tenda sem cobertura, montado no meio do arrozal. Quando chegava a época da colheita, para bater as ramas se fazia então uma coisa parecida com uma mesa, porém com bastante frestas. E para ficar assim, se pregavam madeiras paralelas de um jeito que ficava entre uma e outra em um espaço de tamanho equivalente a elas. Depois se estendia panos de algodão cru sobre o chão em um espaço mais ou menos grande. Eram fincados a cada canto uma vara de madeira e por fim cercado também com panos de algodão cru, a uma altura de mais ou menos 3 metros. Ficando parecido com um circo sem cobertura. Feito isso, os pés de arroz eram então cortados e trazidos em feixes para esse lugar e serem malhados sobre essa mesa, até que se soltassem caindo sobre o pano. Por isso, era necessário também esse cercado, para barrar as sementes, as impedindo de espalhar muito longe, e ficar tudo ali mesmo fácil de ensacar. Era muito legal quando iam fazer isso. Eu gostava daquela tenda e ficava lá, mais atrapalhando do que ajudando. Depois de malhado, o arroz era embalado em sacas e aquelas palhas que restavam eram empilhadas e serviam posteriormente para cobrir plantações de alho. Mesmo sendo o homem ainda muito limitado e impossibilitado de compreender o objetivo natural a qual somos automaticamente forçados a rumar, ele já tem uma infinidade de exemplos suficientes para fazê-lo mais consciente desse fato, que sempre nos força a entender que ações cada vez mais corretas nos apresentam como consequência resultados também cada vez melhores. Agora, imaginando todo o desfecho, desde o preparo da terra, o plantio, os cuidados, até a colheita, o proveito das palhas para cobrirem as plantações de alho, e depois a comercialização, e assim vai, até chegar no alimento sobre nossas mesas, e ainda avança com efeitos em nossos corpos para nos manter vivos, e depois também nossas ações, enfim, uma sequência que na verdade não tem fim, continuando a avançar, quem sabe, até mesmo depois da morte. Pois é, meu estimado ouvinte ou leitor, são tantas coisas seguidas, onde a falha de uma que seja pode pôr a perder o bom resultado e acabar por complicar toda a trajetória seguinte. E ainda estou citando somente uma sequência, partindo de um detalhe que tem como atenção a colheita do arroz. E são bilhões de itens, e todos precisam estar sincronizados, para que tudo ocorra em sintonia e de forma precisa. Por isso, temos aqui na Terra tantas desarmonias entre os itens, por conta de ações mal-sucedidas ou mal planejadas. Também quero evidenciar que as consequências desastrosas, motivadas pela ingenuidade de um ser perante uma sabedoria a qual ele não teve acesso por circunstâncias naturais,
não poderá condená-lo e fazer com que responda por isso, uma vez que não teve a culpa. Mas uma consequência da mesma natureza, por conta de uma ação errada, onde o autor antevia os efeitos, mas por visar somente o seu próprio bem-estar em primeiro plano, ignorando o mal que irá causar aos outros por falta de amor ao próximo. Este sim é culpado pela atitude destrutiva, e são esses que geralmente estão no poder, impedindo o avanço geral que poderia levar nosso mundo a um estágio compatível com esse lugar perfeito que estou sempre a mencionar. Então, amigos, o paraíso está dentro das possibilidades, mas para isso temos que acumular conhecimento também abrangente, para que nossas ações sejam as mais corretas possíveis. E assim então teremos consequências cada vez mais benignas. E com esse resultado é evidente que tudo funcionará com mais harmonia, proporcionando assim um ambiente muito mais agradável em todos os sentidos, onde a sensação será então de estarmos de fato em um paraíso. É óbvio que se todos agissem assim, dotados de uma sabedoria muito mais abrangente, teremos como resultado também criações muito mais inteligentes e perfeitas, que iriam, diante de nossos olhos, aqui nesse presente, parecer algo sobre-humano e digno de seres celestiais. Agora, nosso barquinho já alcançou o alto mar e navega sereno nessa imensidão, rumo ao lugar que prometi. Mas ainda restam muitas ilhas para conhecer. E à nossa vista está mais uma, que é a lembrança de uma queimada onde assaram muitas batatas. Uma recordação também muito vaga, porém não deve ser ignorada. Somente lembro de um lugar recém-queimado, onde entramos e vimos que havia no chão muitas batatas, à flor da terra, e dentre elas haviam muitas que estavam assadas. Eram daquelas roxas, bem doce. Fizemos a festa, comendo até enjoar. Nada mais posso dizer além disso. Esse acontecimento me remete a um assunto que merece ser acionado aqui. Essas batatas eram naturais, pois percebi em outras ocasiões que mesmo não plantando, elas brotavam por todos os lados e sempre que a terra era arada, vinham à tona. E geralmente, antes dessa queimada, estávamos catando para assar nas cinzas do fogão a lenha. E como elas, haviam também outras frutas mais comestíveis que não dependiam da ação do homem para que produzissem. E nas matas se podia deparar com inúmeras espécies. A conclusão diante disso é que não precisamos fazer muito esforço para ver que a natureza insiste em proporcionar condições de vida para todos os seres. E mesmo assim, muitos ainda passam fome. Algumas vezes por incompetência própria mesmo, mas no geral são por conta de ações egoístas de outros mais poderosos. Criaram um sistema que praticamente extinguiram as chances dos pobres sobreviverem honestamente. Proibiram praticamente tudo aquilo que seria a salvação desses infelizes para viverem um pouco melhor. Como é que vai ser possível transformar as vibrações de nosso ambiente para melhor,
Se a maioria estão penando e tensos, alguns odiando e de alguma forma preenchendo todo o ambiente terreno com essas energias destruidoras, e com isso acabam produzindo efeitos negativos, afetando também aqueles que possuem boas intenções. Por serem esses a minoria, suas energias benignas acabam por serem sufocadas pela grande quantidade de outras tensas produzidas pela maioria. Mas uma coisa não podemos esquecer: as más energias são resultadas por coisas erradas. E como o erro não sobrevive por todo o tempo, cedo ou tarde, o bem ainda irá sobrepor o mal. As más influências pode até abranger, porém um dia acabará por desfalecer perante um aprimoramento desenvolvido durante toda a sequência de nossas vidas, desde a material e terrena, como além dessa por diante, quem sabe. Eis então uma boa razão para considerarmos algo que está além da vida na Terra, pois de outra forma estaríamos então diante de um quebra-cabeças, com a peça-chave na mão para resolver, negando a encaixá-la por temer que isso seria um pecado, e com isso limitando um avanço que com certeza levaria o planeta a um estágio muito mais perfeito e bom. Essa ação, sim, seria um verdadeiro pecado, e penso que sua gravidade atinge um patamar muito elevado. Na infância, naturalmente criamos fantasias e vivemos elas com emoções semelhantes à que teríamos em um paraíso real. Qualquer coisa, mesmo que corriqueira, pode proporcionar em uma criança uma sensação muito intensa. Eu mesmo senti isso por inúmeras vezes. E uma delas era quando ficava esperando meu pai voltar da vila, pois sabia que ele iria trazer doces. Também era uma das coisas mais emocionantes desse tempo. Quando ele estava prestes a chegar da cidade, ficávamos na maior expectativa. E quando ele surgia lá na estradinha, já corríamos felizes a seu encontro. Não esqueço o dia que vi anteriormente em algum lugar um doce todo colorido e guardei aquilo na mente. E quando ele estava se preparando para ir na cidade, eu ficava detalhando o tipo do doce que queria que trouxesse. Depois disso, fiquei então naquela ansiedade para que chegasse logo e ver se havia acertado, até que finalmente chega ele com os doces. Estávamos jantando, cada um com o seu pratinho de comida à volta da mesa. Chegou fazendo graça e colocou o saquinho de doces, um em cada prato. Foi aquela alegria ao ver que tinha trazido exatamente aqueles que havia encomendado. Com base nesse relato, pude também hoje em dia concluir e com isso formular conteúdos importantíssimos para o nosso aprimoramento. Como disse, a chegada de meu pai era esperada com felicidades, pois sabíamos que ele iria nos proporcionar algo muito bom. Naquele tempo, nossa infantilidade transformava um simples evento em algo espetacular. E isso já era um aviso para que ficássemos atentos aos fatos mais importantes que iriam acontecer durante os muitos anos seguintes. Questionando sobre essas emoções e suas causas, posso dizer com certeza que devemos estar sempre empenhados em proporcionar o bem onde quer que estejamos, sempre levar a algo de bom, como por exemplo, nossa boa energia, nossa bondade, nosso conhecimento e até mesmo algum presente,
mesmo que seja simbólico. Temos que criar uma situação onde nossa chegada seja sempre esperada com felicidades e anseios. Assim estaremos, então, propagando o bem e contagiando também aqueles que à nossa volta se encontrarem. Muitas ações bondosas são inspiradas em outras, as quais foram também realizadas de forma muito simpática e atraente. Por isso, o paraíso é desejado, pois ele oferece tudo de bom que alguém possa imaginar. Mas também devemos ficar atentos e cautelosos com nossos comportamentos para que possamos fazer por merecer a simpatia que desejamos daqueles que chegarem até nós. Muitas pessoas são tensas e antipáticas e esperam, desejando que outros interajam com ela de forma feliz e simpática. Assim, algumas vezes até pode acontecer, mas por conta de uma evolução alcançada daquele que vai chegar. Mas quem espera não fez por merecer o bem que irá experimentar, podendo até interferir negativamente na boa energia que o visitante irá trazer. Como pode perceber, estou muito empenhado em preparar você para conhecer o paraíso dos sonhos. Sua visita neste meu sonhar será de grande importância, pois estará também, após isso, em fase quase final do seu paraíso interior, e verá que tudo valeu a pena. Quem sabe, anunciará ao mundo os ingredientes para produzir a fórmula da sonhada felicidade. Essa que todos pensam ser secreta, mesmo entre tantas turbulências. Como eu gostaria de ver todos desse mundo entendendo o real sentido da felicidade e sorrindo por uma causa a qual já teriam total conhecimento. Se estivesse em mim tal capacidade, já teria realizado esse feito. Porém, a esse pobre ser só resta sonhar. E foi assim que sonhei. E sei-me em voo sereno a procurar aquilo que acordado pareciam ocultos. Fechei os olhos e me vi então a voar. Peregrinei até os confins distantes do mundo, sobrepondo os horizontes, a procurar a tão desejada felicidade. Ah, como eu queria encontrá-la e senti-la. Em um pouso brando, pude então contemplar a riqueza. Mas tão logo pude ver também, com seu olhar tristonho, o miserável lá fora. E a felicidade não pude sentir. Lancei-me nos ares em um novo voo, com os olhos chorosos para uma nova busca. Serpenteando entre montanhas imaginárias. Embora tão tristonho, eu ainda acreditava. Enfim, se foi a amargura, pois agora pousei sereno e decidido. Não ia mais pensar em sofrimentos e a eles virar as costas. Porém lá atrás, a voz piedosa a pedir um pão. Dei o que pedira e novamente sem sentir o que almejava. Foi nas entranhas daquele sonho profundo. Eu cortava os céus a contemplar procurando. Agora sim, em uma viagem alucinante,
até avistar um templo que me fez reanimar, e lá adentrei. Então mais uma vez tentei, tão belo, luxuoso e calmo, pois quem o comandava fazia silêncio contando o dinheiro dos fiéis miseráveis, enfermos e esperançosos. E novamente me decepcionei. Talvez algum templo pudesse mesmo ser capaz de fazer alguém feliz, mas não quis arriscar. Embora já cansado, quase sem forças, ainda em um grande esforço, novamente lancei-me aos céus e fui, como se os pensamentos fossem eternos, até então aos confins do infinito além, ao pensar que a felicidade aqui não poderia ter. Avancei firmamento afora, em busca então de um novo mundo, onde a felicidade seria real. Senti frio e fui me aquecer no calor de uma estrela majestosa. Mas não conseguia esquecer dos sofredores da terra, que padeciam ao relento em noites frias, enquanto eu aqui me aquecia. E mais uma vez a tristeza me toca. Agora, olhando para a imensidão iluminada, lembrei do seu Criador e supliquei: ó Deus, onde posso encontrar e sentir a felicidade? Naquele momento em que a busca já parecia em vão, o meu despertar, pelas palavras serenas de um ancião a falar, me deu a sua mão, me socorrendo, e partiu, prometendo voltar sempre que eu precisasse. Uma felicidade tão grande me invadiu ao me dar conta que fui salvo, graças à boa ação de um bondoso. Mas eu ainda sonhava, até que finalmente o real despertar. E o sorriso ao perceber que eu nada havia sofrido, e sim apenas sonhado, e compreendido que a felicidade não pode ser encontrada, e sim construída. Somos nós responsáveis pela sua existência, e ela se intensifica na mesma proporção de nossa compreensão e ações. Quanto mais entendemos os fundamentos, mais a percebemos. E quanto mais percebemos, mais podemos criar situações capazes de fazer outros senti-la também. E às vezes, situações tão simples e possíveis para todos, tal como uma palavra amiga ou mesmo uma ação física, como socorrer alguém que precisa, podem provocar grandes satisfações em ambos os envolvidos, como por exemplo o que aconteceu comigo quando ganhei doces que tinha moedas de plástico em cima. Isso foi quando nosso pai apareceu com doces que tinham imitações de moedas dentro. Eram de plástico, mas pareciam reais. Foi legal porque depois que comíamos os doces, brincávamos de vendinha com elas. Agora, falando em dinheiro, não posso deixar de dizer que ele é a coisa mais sem fundamento que o homem inventou. E ao mesmo tempo, a moda que mais pegou, infelizmente. Não tem lógica dar algo que tem um valor inventado, ilusório, em troca de algo de real valor. Depois esse faz o mesmo com o outro e assim sucessivamente. O certo seria dar algo de valor real
em troca de outro da mesma importância. Poderia até ter algum fundamento se o dinheiro fosse construído com algo valioso, como o ouro, diamante ou qualquer outro material de valor. Mas o ideal seria mesmo se todos trocassem seus produtos por outros. Aparentemente está errado e não daria certo, mas quando se cria um sistema correto em um lugar onde todos são bons e justos, o sucesso é óbvio. No paraíso dos sonhos não existe dinheiro e tudo funciona perfeitamente bem, pois não tem nesse lugar intenções de acumular riquezas, nem orgulho, vaidade ou qualquer que seja a praga que temos aqui. Tudo é de todos e usufruem com conhecimento de causa. Todas as criações e produções dos habitantes são também para todos. Existem lugares como se fossem mercados que recebem os produtos e também doam. Um escultor, por exemplo, pode levar as suas obras lá para que outras pessoas possam decorar as suas casas. Mas em compensação, ele pode pegar também aquilo que precisar. Aqui, enquanto tivermos ainda essa mentalidade equivocada, não haverá a possibilidade de dar certo. Mas lá, todos são justos, bons e sabem da desnecessidade de acumularem qualquer que seja a coisa além de conhecimentos. Um lugar onde todos são corretos, certamente ninguém irá pegar mais do que precisa, e sabem que outros também não os farão. Assim sempre terá para todos o que precisarem. Saibam, meus amigos, onde tudo está certo e todos são bons, as vibrações são benéficas, e num ambiente assim tudo se torna harmonioso e certamente todos são felizes. Mas, graças a Deus, aqui também podemos, em alguns momentos, experimentar alguma felicidade. E eu, por exemplo, pude, dentre várias, senti-la também quando ouvi pela primeira vez o rádio novo, recém-comprado.